Sobre esse relatório e os desafios globais no enfrentamento à crise climática, eu converso agora com Marcos Buqueride. Ele é diretor do Instituto de Biociências da USP e integrante do painel intergovernamental sobre o clima, sobre mudança do clima, o IPCC. Professor Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Todo o esforço feito até agora não foi suficiente. Erramos no cálculo do que deveria ser feito ou não fizemos o suficiente, não fizemos bem feito? Nós não estamos fazendo o suficiente. É muito difícil lidar com um número muito grande de países e cada país tem uma forma de lidar. Isso depende muito do que nós chamamos no IPCC de governança, né? A ciência está aí posta, são milhares e milhares de trabalhos científicos que dizem claramente que o homem é responsável pelo que está acontecendo e as modelagens indicam que no futuro a tendência de eventos extremos é piorar. Mas há países que não seguem aquilo que outros países estão fazendo. Então é preciso ter uma ação conjunta do mundo, senão nós não vamos conseguir atravessar isso sem realmente muitas pessoas sendo prejudicadas. Professor, nós já tivemos este ano exemplos muito claros dos extremos do clima e a gente separou algumas imagens para mostrar isso. As recentes chuvas devastadoras na Alemanha, o fogo nas florestas dos Estados Unidos, tivemos o calor no Canadá, escorchante, tivemos também a neve volumosa em Gramado. Como comprovar para os céticos que já são os efeitos dessa mudança climática ou emergência climática? Olha, Márcio, nós já, nos relatórios anteriores, nós já demonstramos isso, né? Nós já vimos e já há dados suficientes que demonstram que esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes, né? De vários tipos. E isso afeta a nossa produção de comida, isso afeta o jeito como nós vivemos nas cidades e assim por diante. Esses eventos que estão ocorrendo nesse ano particularmente, nós, cientistas, precisamos esperar para fazer o que nós chamamos de atribuição. Pode ser que esse seja um efeito mais extremo do tempo e não do clima, porque os cientistas do clima eles olham um espaço de tempo grande para poderem calcular. Então, mas nós já podemos dizer com certeza, independente do que está acontecendo esse ano, que o clima já mudou e que isso já está afetando todos os cantos do planeta. Agora, a questão desses efeitos extremos serem permanentes, isso é assustador, assim como a comprovação, mais uma vez, do papel do homem nessas mudanças. Disso também a gente não tem mais dúvida. Então, existem alguns efeitos que são muito difíceis de reverter. Por exemplo, o aumento do nível do mar, os especialistas do IPCC que trabalham com o nível do mar, dizem que esse aumento vai continuar ocorrendo até 2100. Então, nós já não temos mais como reverter esse efeito. O que nós temos que fazer é o que é chamado no IPCC de adaptação. Só que cada vez que você não faz a mitigação, ou seja, evitar a emissão dos gases do efeito estufa, nós somos obrigados a adaptar. E quando se adapta, o custo disso é ordens de magnitude maior do que o da mitigação. E efeitos sobre a agricultura são outros efeitos muito importantes, porque nós vamos ter que simplesmente mudar algumas culturas de lugar nos países, porque aquelas culturas não conseguem mais sobreviver ali. Então nós vamos ter realmente efeitos muito complexos nos próximos 20 anos. E eu imagino que esse texto, né, professor, vai ser importante para a próxima reunião da ONU sobre efeitos climáticos em novembro, em Glasgow, na Escócia. Novas medidas serão impostas, os países deverão oferecer mais. O que a gente já pode desenhar da COP26? O que acontece, as COPs são reuniões mais políticas, onde os países vão até a COP para discutirem como tomar as decisões e o que fazer. O IPCC é um grupo que avalia a ciência existente e fornece às COPs as evidências científicas para que as COPs possam tomar decisões que sejam decisões mais embasadas em ciência.
Então, existe um bate-bola, vamos dizer assim, entre a COP e o IPCC, desde as primeiras COPs e dos primeiros relatórios do IPCC, né? E com isso nós vamos cada vez aprendendo mais, e cada vez que aprendemos mais, melhoramos e tornamos mais preciso o conhecimento e melhoramos a nossa decisão futura. Mas, por exemplo, se tem país falando que vai tentar reduzir a emissão de gases do efeito estufa, o volume de gases emitidos em 2060, em 2050, a gente vai ter que trazer isso mais para cá. A gente vai ter que trazer isso mais para cá. E alguns países, como o nosso, por exemplo, ele anda para trás, né? Nós estamos voltando, nós estamos agora, ao invés de nós estarmos pensando em 2020, nós já voltamos para 2010. Nós estamos queimando a Amazônia, não estamos organizados o suficiente, e é muito importante que os brasileiros saibam a importância que o Brasil tem em tudo isso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, e o Brasil tem a maior floresta tropical do planeta. E é um país muito grande que influencia muito essas questões do clima. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, a responsabilidade do nosso governo e dos governos, de toda a cascata dos governos brasileiros, é enorme. Assim como a responsabilidade de cada pessoa também. Cada pessoa pode contribuir também. Ou seja, podemos ser a solução, mas se a gente não fizer nada, seremos vítimas. Professor Marcos Buqueride, diretor do Instituto de Biociências da USP e integrante do painel intergovernamental sobre mudança do clima. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite.